Quantas vezes você já viu alguém perder tudo por um simples gesto de desprezo? Já imaginou como um aperto de mão negado pode desmoronar um império bilionário em questão de segundos? O salão do Hotel Four Seasons, em Manhattan, brilhava sob os lustres de cristal. Era mais uma daquelas reuniões onde os poderosos se encontram para decidir o futuro de mercados inteiros. Mas ninguém esperava que aquela terça-feira de setembro se tornasse um marco na história corporativa americana. A atmosfera era de expectativa controlada. Executivos internos impecáveis circulavam entre as mesas, cumprimentando-se com a formalidade calculada de quem conhece o peso de cada palavra, de cada gesto. Conte pra gente nos comentários. Qual foi a história que mais te marcou aqui no canal? De onde você está assistindo? Adoramos saber que nossa comunidade se espalha por tantos lugares. Samantha Williams chegou pontualmente às 14h30, como sempre fazia. 38 anos, MBA por Harvard, 15 anos de experiência em fusões e aquisições. Mais importante, diretora executiva de relações estratégicas da BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Ela vestia um blazer azul marinho que realçava sua postura confiante. O cabelo natural estava impecavelmente arrumado, e seu sorriso profissional escondia a determinação de ferro que a havia levado até ali. Nas mãos, uma pasta de couro contendo propostas que poderiam movimentar bilhões. Samantha não estava ali por acaso. Representava investidores que controlavam 12% das ações da Teknova Industries, a empresa de tecnologia avaliada em 25 bilhões de dólares. Sua presença naquela reunião era fundamental para aprovar uma fusão que poderia transformar o setor. Ela cumprimentou outros executivos presentes. Apertos de mão firmes, sorrisos cordiais, o ritual de sempre. Até avistar Marcus Kellerman do outro lado do salão. Kellerman era a definição de old money americano. Terceira geração de uma família que construíra fortunas em petróleo e aço. Agora, aos 61 anos, controlava um império que se estendia da tecnologia aos imóveis de luxo. Sua fortuna pessoal beirava os 8 bilhões de dólares. Alto, cabelos grisalhos penteados para trás, ele conversava com um grupo de outros bilionários. Sua presença dominava qualquer ambiente que frequentasse. Não por carisma, mas pelo peso puro do dinheiro que carregava consigo. Samantha se aproximou do grupo com a naturalidade de quem pertence àquele círculo. Afinal, representava uma das instituições financeiras mais poderosas do planeta. Seu trabalho a colocara face a face com presidentes de multinacionais, ministros de finanças, até mesmo chefes de Estado. Boa tarde, senhores. Samantha Williams, BlackRock. Apresentou-se com voz clara e firme. Os outros executivos a cumprimentaram cordialmente. Apertos de mão, cartões de visita trocados, as formalidades de praxe. Mas quando chegou a vez de Kellerman, algo mudou no ar. Ele a olhou de cima a baixo. Não foi um olhar de avaliação profissional. Foi algo mais primitivo, mais cruel. Seus olhos se detiveram no rosto dela. Depois desceram para suas mãos estendidas. E então, simplesmente, ele se virou. Não disse uma palavra. Não ofereceu explicação. Apenas se virou e continuou sua conversa com os outros homens, como se ela fosse invisível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros executivos trocaram olhares desconfortáveis. Samantha manteve a mão estendida por mais 2 segundos antes de abaixá-la lentamente. Seu rosto não demonstrou surpresa, nem raiva, nem humilhação. Apenas uma calma fria que qualquer pessoa que a conhecesse reconheceria como perigosa. Com licença, disse ela, afastando-se do grupo. Kellerman não se virou, nem mesmo quando ela passou por ele novamente, dirigindo-se à saída. Para ele, aquela mulher negra simplesmente não existia. Era apenas mais uma funcionária que tinha se atrevido a se aproximar de seu círculo. Mas Marcus Kellerman havia acabado de cometer o erro mais caro de sua vida. Samantha caminhou até o elevador com passos medidos. No reflexo das portas polidas, observou sua própria imagem. 15 anos escalando montanhas corporativas não tinham sido fáceis. Ela conhecia cada tipo de discriminação sutil que existia no mundo dos negócios.
Já havia enfrentado reuniões onde era a única mulher, a única pessoa negra. A única pessoa que precisava provar sua competência 2 vezes mais que qualquer outro. Mas nunca, em sua carreira, havia sido deliberadamente ignorada daquela forma. Dentro do elevador, ela puxou o telefone e discou um número. Sarah, sou eu. Preciso que você cancele minha agenda para o resto da tarde. Algum problema, Sam? Pelo contrário, vamos mandar uma mensagem. E se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal. Temos muito mais histórias de superação e justiça que vão te inspirar. Basta clicar no sino para não perder nenhuma. 40 minutos depois, Samantha estava em seu escritório no 48º andar de um arranha-céu em Wall Street. As janelas ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan, mas sua atenção estava completamente focada nos monitores à sua frente. Números, gráficos, relatórios financeiros, tudo sobre a Teknova Industries e suas subsidiárias. Ela conhecia aqueles dados de cor. Havia passado meses analisando cada aspecto da empresa de Kellerman. Sarah Chen, sua assistente executiva há 5 anos, entrou na sala carregando uma bandeja com café. Os relatórios que você pediu, disse, colocando uma pilha de documentos sobre a mesa. Sarah era uma das poucas pessoas que realmente conhecia Samantha. Havia testemunhado sua chefe enfrentar boardrooms hostis, negociar com executivos arrogantes e sempre sair vitoriosa, mas nunca a havia visto com aquela expressão. O que ele fez foi inaceitável, disse Sarah, mesmo sem saber dos detalhes. Não foi apenas inaceitável, foi estúpido. Samantha respondeu, folheando os relatórios. Marcus Kellerman acabou de me dar exatamente o que eu precisava. Ela encontrou o que procurava. A análise detalhada da estrutura acionária da Teknova. A BlackRock controlava 12% das ações, mas não era a única grande gestora de ativos com participação significativa. Samantha conhecia pessoalmente os executivos da Vanguard, State Street e Fidelity. Juntas, essas 4 empresas controlavam quase 35% da Teknova. Mais importante, todas tinham políticas corporativas rigorosas sobre diversidade e inclusão. Ela começou a fazer ligações. A primeira foi para David Morrison, diretor de investimentos ESG da Vanguard. David, preciso falar com você sobre algo urgente. Você tem alguns minutos? Claro, Sam. O que está acontecendo? Samantha relatou o incidente com precisão cirúrgica, sem dramatização, sem apelo emocional. Apenas os fatos. Um CEO havia se recusado publicamente a cumprimentar uma executiva negra, na frente de testemunhas, durante uma reunião profissional oficial. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Isso é inaceitável. David finalmente disse. Você tem testemunhas? 5 executivos presenciaram. Posso fornecer nomes. Vou levar isso à diretoria imediatamente. Qual é sua recomendação? Revisão completa de nossa posição acionária na Teknova. Se Kellerman não consegue demonstrar respeito básico por profissionais qualificados, talvez não seja o tipo de liderança que queremos apoiar. A segunda ligação foi para Margaret Foster, da State Street. Margaret, preciso conversar sobre Marcus Kellerman. A reação foi igualmente imediata. Margaret conhecia Samantha há anos. Sabia que ela não fazia acusações levianas, nem buscava vingança pessoal. Se estava ligando, era porque algo sério havia acontecido. Que tipo de pessoa se recusa a cumprimentar uma colega de profissão? Margaret disse após ouvir o relato. Isso vai contra tudo que defendemos como empresa. A terceira ligação foi a mais importante. Robert Chen, CEO da Fidelity Investments. Robert, temos um problema ético com um de nossos investimentos. Robert ouviu em silêncio. Quando Samantha terminou, ele suspirou profundamente. Sam, você sabe que respeitamos muito seu trabalho. Se você está dizendo que isso aconteceu, acreditamos. Qual é o próximo passo? Reunião de emergência dos principais acionistas. Amanhã, se possível. Considere feito. Enquanto fazia as ligações, Sarah observava sua chefe com admiração crescente. Samantha não estava buscando vingança pessoal.
Estava usando o próprio sistema contra si mesmo. As mesmas redes de poder que muitas vezes excluíam pessoas como ela estavam sendo mobilizadas para corrigir uma injustiça. Às 18h30, o telefone de Samantha tocou. Era David Morrison. Nossa diretoria se reuniu em sessão extraordinária. Decisão unânime. Vamos reavaliar nossa posição na Teknova. Se não houver mudanças significativas na liderança, vamos de veste completamente. 20 minutos depois, Margaret Foster confirmou decisão similar da State Street. Às 19h15, Robert Chen enviou um e-mail oficial. A Fidelity estava suspendendo imediatamente qualquer novo investimento na Teknova e considerando a venda de sua participação acionária. Samantha se recostou na cadeira e olhou pela janela. O sol se punha sobre Manhattan, tingindo os arranha-céus de dourado. Em menos de 5 horas, ela havia mobilizado uma coalizão que controlava mais de 30 bilhões de dólares em ativos. Mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a notícia vazou para a imprensa financeira. O Wall Street Journal foi o primeiro a publicar. Grandes gestoras de ativos questionam liderança da Teknova após incidente discriminatório. O mercado reagiu instantaneamente. Às 9h32, 3 minutos após a abertura, as ações da Teknova já haviam caído 8%. Às 10h15, a queda era de 15%. À hora do almoço, a empresa havia perdido mais de 3 bilhões de dólares em valor de mercado. O telefone de Kellerman não parava de tocar. Acionistas furiosos, diretores desesperados, advogados oferecendo estratégias de controle de danos. Mas o estrago estava feito. Às 14 horas, ele tentou uma declaração pública. Lamento profundamente qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. A Teknova sempre defendeu a diversidade e inclusão. A resposta do mercado foi imediata. As ações caíram mais 5%. Sarah entrou no escritório de Samantha, carregando printouts de notícias. CNN, CNBC, Financial Times, todo mundo está cobrindo a história. Ela disse, não conseguindo esconder um sorriso. Samantha leu as manchetes em silêncio. Não demonstrava satisfação, mas havia uma calma resoluta em seus olhos. Ele ainda pode tentar reverter isso, disse finalmente. Como? Demissão voluntária, pedido público de desculpas, programa real de diversidade. Mas conhecendo o tipo, ela não precisou terminar a frase. Ambas sabiam que homens como Kellerman raramente admitiam erros publicamente. Às 16h30, outro telefonema chegou. Marcus Kellerman pessoalmente. Quero falar com Samantha Williams. Sarah passou a ligação. Alô? Você sabe quem está falando? Sei. Isso precisa parar. Agora. A voz dele carregava uma arrogância que nem a crise financeira havia conseguido abalar. Mesmo perdendo bilhões, ele ainda acreditava que estava no controle. O que exatamente precisa parar? Samantha perguntou com voz neutra. Essa campanha sua. Seja lá o que você quer, nós podemos negociar. Eu não quero nada, Sr. Kellerman. Apenas que você trate pessoas qualificadas com o respeito que merecem. Olha aqui, garota. Samantha desligou o telefone. Sarah a olhava com uma mistura de horror e admiração. Ele realmente... Sim, não aprendeu nada. Naquela mesma tarde, Samantha redigiu um comunicado oficial da BlackRock. Não mencionava Kellerman pelo nome, mas deixava clara a posição da empresa. Não podemos apoiar lideranças que não demonstram respeito básico por profissionais qualificados, independentemente de sua origem racial ou étnica. O comunicado foi replicado pelas outras gestoras de ativos. Em 48 horas, a Teknova havia perdido mais de 5 bilhões de dólares em valor de mercado. Na sexta-feira, uma semana após o incidente, Marcus Kellerman renunciou ao cargo de CEO. Sua declaração foi breve e desprovida de qualquer admissão de culpa. Por razões pessoais, decido me afastar da liderança operacional da Teknova. Mas o mercado já havia julgado. Sua reputação estava irremediavelmente manchada. Outros conselhos administrativos começaram a questionar sua presença. Investidores se afastaram de qualquer projeto associado ao seu nome. Samantha soube da renúncia através de Sarah,
que entrou em seu escritório com um tablet nas mãos. Kellerman se demitiu. Samantha assentiu calmamente. Não havia comemoração nem satisfação visível. Apenas o reconhecimento de que a justiça, às vezes, prevalece. E agora? Sarah perguntou. Agora voltamos ao trabalho. Mas Samantha sabia que algo havia mudado. Não apenas para ela, mas para todo o sistema. A mensagem estava clara. Em um mundo interconectado, onde capital e informação se movem à velocidade da luz, o custo da discriminação pode ser calculado em bilhões. 3 meses depois, a Tecnova anunciou um novo CEO, uma mulher latina formada em Stanford. O programa de diversidade da empresa se tornou referência no setor. E Marcus Kellerman vendeu sua participação acionária e se retirou para uma mansão em Martha's Vineyard, sua influência no mundo corporativo reduzida a uma nota de rodapé sobre o preço da arrogância. Samantha nunca falou publicamente sobre o incidente. Não concedeu entrevistas, não escreveu artigos, não se tornou símbolo de causa alguma. Para ela, aquilo havia sido simplesmente uma questão de profissionalismo básico. Mas sua história se espalhou pelos corredores de Wall Street como um sussurro poderoso. Respeito não é opção, é obrigação. E aqueles que se recusam a entender isso descobrem da maneira mais cara possível que o mundo mudou. Ainda hoje, quando executivos se reúnem em hotéis de luxo para decidir o futuro de mercados trilionários, eles lembram daquela terça-feira de setembro. Do aperto de mão que custou 3 bilhões de dólares. Da mulher que transformou discriminação em justiça com algumas ligações telefônicas. Porque algumas batalhas são vencidas não com barulho, mas com a força silenciosa daqueles que se recusam a aceitar o inaceitável. A verdadeira mudança acontece quando pessoas qualificadas ocupam posições de poder e usam essa influência não para vingança pessoal, mas para corrigir injustiças sistêmicas. Samantha Williams não apenas defendeu sua própria dignidade, ela enviou uma mensagem que ecoou por todo o sistema financeiro global. Se histórias como a de Samantha te inspiram a lutar por mais justiça e respeito no mundo, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas de superação e transformação. E nos comentários conte: você já presenciou ou viveu situações de discriminação no ambiente profissional? Como reagiu? Sua experiência pode inspirar outras pessoas a não se calarem diante da injustiça.